Jaú me deu dois grandes presentes. Foi ter conhecido a Vivian e a professora Vânia, que vocês conhecem. A Vânia me inseriu nesse mundo acadêmico, ela que me apresentou essa área de atuação. Então, é uma pessoa que eu tenho um carinho e uma gratidão muito grande. E, assim, eu acabei transferindo esse carinho que eu tenho pela Vânia aí por vocês, pelos alunos, né, pelos colegas professores. O mês passado eu participei de uma aula do 4º ano, conheci a professora Patrícia e foi uma experiência muito boa, os alunos perguntando, muito comprometidos. Então, é sempre uma grande alegria. Então, eu que agradeço o convite. Eu falo, eu não tenho como falar não, porque eu tenho um carinho muito grande mesmo. Para mim é muito prazeroso. Então, muito obrigada. Bom, eu me formei há 14 anos na UEL, fiz a minha especialização em psicologia jurídica, porque já na faculdade eu me identifiquei com a área jurídica, eu optei por trabalhar nessa área. Então, eu fiz essa pós em 2008. Nesse mesmo ano, eu prestei o concurso para a Secretaria da Administração Penitenciária. Fui aprovada, comecei a trabalhar em 2009 numa penitenciária aqui de Bauru e trabalhei por quase 5 anos no sistema prisional. E em 2012, eu meio que assim, queria um outro rumo, né, um outro lugar de atuação, e aí eu prestei o concurso para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fui aprovada também, e fui trabalhar em 2013 em Jaú, e foi em 2013 que eu conheci a Vânia, lá no fórum, trabalhamos juntas por aproximadamente 2 anos, e aí em 2016 eu pedi a remoção para Bauru, por questões pessoais, vim para Bauru, onde eu estou até hoje. Então, hoje eu trabalho no fórum aqui da comarca de Bauru. E em 2015, eu resolvi fazer um mestrado, fiz mestrado em Psicologia do Desenvolvimento da Aprendizagem aqui na Unesp, e eu pesquisei os vínculos afetivos de adolescentes que estavam em abrigos, estavam acolhidas. Então, esse é o meu trabalho. Geralmente, eu procuro casar aí a teoria com a prática, então, quando eu vou falar, dar aulas, né, ou conversar, como agora, eu sempre procuro casar a prática, ou seja, o que eu faço, com um pouco da teoria sobre psicologia jurídica, que é a área que eu atuo e é a área que eu gosto de trabalhar. Quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando que tema falar, porque, como a Elaine falou, eu já participei de algumas semanas da psicologia, então eu falei, nossa, já esgotei, né? Não tem mais o que eu falar. E conversando com a Vânia e com a Elaine também, nós tentamos aí chegar a um tema que fosse para vocês, que contribuísse e que fosse inovador, ou que fosse algo assim que vocês não viram ainda, ou que viram superficialmente, né? Porque um evento como esse, o grande objetivo é que vocês possam aprender e ver um pouquinho de como é a nossa prática, né? Então, é poder contribuir com a formação de vocês. E aí eu me lembrei que há mais ou menos um mês, eu li uma reportagem na Folha de São Paulo, falando que com esta pandemia, né, nessa quarentena, o número de casos de violência, de abuso sexual contra crianças e adolescentes iriam aumentar. Então, pesquisas indicavam que esse número ia aumentar por conta da quarentena, desse isolamento social. Então, essas crianças, esses adolescentes ficando em casa, ficam mais vulneráveis. E aí, eu pensei, nossa, é interessante porque no judiciário, os casos de abuso sexual, essa demanda para avaliação também vem crescendo. Quando eu entrei em 2013, eu atendi pouquíssimos casos. De 2019 para cá, até o início da quarentena, eu já atendi vários casos. Então, a avaliação nos casos de abuso sexual é uma crescente. Então, para vocês que gostam dessa área, que de repente vão ingressar nessa área, é interessante saber, porque talvez vocês irão lidar com muito mais frequência com esses casos do que é hoje. Então, é um assunto que vem crescendo no judiciário, é um tema importante, delicado, por isso eu resolvi falar sobre ele com vocês, né? Um pouquinho, trazer essa experiência, a gente poder pensar um pouco nele, porque para quem gosta desse tema pode ser
um assunto que, né, que vocês vão trabalhar aí com muita frequência. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre avaliação psicológica nos casos de abuso sexual no judiciário, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da parte teórica, vou tentar trazer um pouquinho, alguns exemplos práticos, para não ficar tão maçante, e depois nós vamos abrir, eu quero que vocês fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, para tirar as dúvidas. Eu estou aqui para isso, assim, é uma conversa, entendam como realmente uma conversa e uma troca de ideias, eu estou para contribuir com vocês, e eu sempre aprendo muito quando eu participo, porque as perguntas sempre fazem a gente pensar e refletir, então fiquem à vontade, tá? Bom, pensando na questão da avaliação psicológica, eu acho que é importante a gente pensar o seguinte: nós somos psicólogos e trabalhamos dentro do fórum, ou seja, nós trabalhamos na área judiciária. Qual que é a demanda do nosso trabalho nessa área? Então, 99% dos casos, né, dos pedidos, são para avaliação psicológica. Então, é um pedido que é feito pelo juiz. Então, isso é uma primeira característica do nosso trabalho. O nosso trabalho, ele é sempre pautado dentro de um pedido judicial, é feito um pedido judicial e aí nós atuamos. Então, eu não atendo qualquer caso, eu atendo um caso específico que o juiz me pede, né? E esse pedido é para que eu faça uma avaliação psicológica sobre um caso X ou um caso Y. Então, acho que isso configura também esse território que nós trabalhamos, né? É uma característica desse lugar do psicólogo no judiciário. O judiciário, ele tem 3 varas. Aqui eu vou falar um pouquinho só para vocês entenderem como funciona. Então, nós trabalhamos em 3 varas. Tem a vara da infância, a vara da família, ou varas da família, porque pode ser mais de uma. Aqui em Bauru nós temos 3, por exemplo. E nós temos as varas criminais, tá? Então, o psicólogo, ele atua tanto na vara da infância, quanto na família e quanto na vara criminal. Os pedidos são para avaliação psicológica. Mas o que muda? Muda um pouco o objetivo da avaliação, tá? Então, quando eu recebo um pedido me pedindo para que eu faça uma avaliação psicológica, eu vou olhar de que vara esse pedido veio. E aí eu vou fazer alguns estudos que eu vou conversar com vocês um pouquinho. Então, se eu receber esse estudo, por exemplo, da vara da infância, a primeira coisa que eu vou ver é o quê? Por que esse estudo está sendo pedido? Qual é a demanda? O que o juiz quer? Então, eu vou ler os autos, vou entender um pouquinho ali da história daquela família, daquela criança, para que eu possa, então, pensar na minha avaliação, né, no caminho que eu vou seguir. Na vara da família, eu também vou fazer a mesma coisa. Por que o juiz quer esse estudo? Na vara da infância, os casos, o juiz pede uma avaliação, na maioria das vezes, para saber se essa criança vai ser acolhida, se essa criança vai para uma outra família, se essa criança... Ou seja, para ver que medida protetiva ele vai aplicar para aquela criança, tá? Na vara da família, eu também vou fazer a mesma leitura, vou entender o porquê. Ou seja, vou entender a demanda, o que o juiz está me pedindo. E na vara criminal também. Na vara criminal, eu vou ver o processo e, bom, o que eu tenho que fazer, tá? O segundo passo é pensar o para quê, ou seja, qual que é o objetivo da minha avaliação, por que o juiz está me pedindo aquilo? Então, na vara da infância, é para proteger a criança. Então, ele quer a avaliação para ver qual vai ser a medida protetiva que ele vai aplicar. Na vara da família, nós trabalhamos com conflitos. Então, geralmente tem uma disputa de guarda ou uma regulamentação de visitas. Então, o objetivo é saber, bom, quem que está fazendo a denúncia de abuso, quem que é o suposto abusador, né? Está pedindo suspensão de visita? Tem elementos para suspender essa visita? Não tem. Então, é isso que o juiz quer. Ele quer elementos para ele decidir. Ah, eu vou mudar de guarda? Está com a mãe, né? Foi ela que abusou, eu vou mudar para o pai. O que é que eu vou fazer? Então, é nesse sentido. E na vara criminal,
é o quê? Ele quer o depoimento, o juiz quer o depoimento da criança ou do adolescente para ele poder ter provas e incriminar o réu. O réu que a gente fala seria a pessoa, o suposto abusador. Então, na vara criminal, o juiz ele quer uma prova. Então, o nosso trabalho é no sentido de produzir uma prova para condenar uma pessoa. Tá? Então, feito isso, pensando no porquê da minha avaliação, na demanda, pensando no objetivo, né, no para quê da minha demanda, eu vou então pensar no como eu irei fazê-la. Então, aí eu entro no campo do procedimento. Quais as técnicas eu vou usar? Eu vou usar a entrevista dirigida, semi-dirigida? Eu vou usar uma interação lúdica? Eu vou usar só observação? Qual é o caminho que eu vou seguir para eu chegar naquele meu objetivo, para eu responder a pergunta que o juiz me faz? Então, esses são os 3 passos da avaliação psicológica no campo judiciário nesses casos. Nos casos de abuso sexual, eu sempre falo que nós não afirmamos nada. Nós nunca podemos inferir nada com 100% de certeza. Por quê? Porque o abuso é um relato, né? A criança relata, o adolescente relata, mas nós não estamos lá, nós não estivemos lá no momento do abuso para saber o que aconteceu, se aconteceu, como aconteceu. Eu trabalho com hipóteses. É um relato, é o comportamento que eu observo, então eu estou trabalhando com hipóteses. Então, eu nunca afirmo a ocorrência ou a não ocorrência. Eu sempre trabalho com possibilidades, com probabilidades. E uma coisa muito importante é que dessa avaliação psicológica, ela resulta um documento psicológico que nós vamos anexar no processo, que se chama laudo psicológico. Então, eu vou fazer esse laudo, ele é estruturado, tem normas de acordo com o Conselho Federal de Psicologia, então eu tenho lá as partes que têm que ser contempladas, para que eu possa, então, entregar esse documento para o juiz, e o juiz vai usar esse relatório, esse laudo, na verdade, né, para ele tomar uma decisão. A decisão do juiz não está atrelada ao meu relatório, ao meu laudo, a este documento, mas esse documento ajuda o juiz a tomar uma decisão, tá? Mas ele pode ir contrário, eu posso ter falado A e o juiz decide B, né? Ele não está vinculado ao meu relatório, mas é um documento que é obrigatório a entrega e ele tem que ser feito na estrutura do Conselho Federal de Psicologia. Então, essa estrutura ela é formada por uma identificação, então eu me identifico enquanto psicóloga com o meu CRP, identifico as partes que estão sendo avaliadas, faço um breve histórico da dinâmica do caso, da família, da criança. Depois eu mostro o procedimento, então isso que eu falei para vocês, essa avaliação psicológica, eu escrevo como foi esse procedimento, quais as técnicas eu usei, por que eu usei, faço uma análise psicológica, ou seja, eu trago a teoria para embasar. Então, quais os teóricos que falam do abuso sexual, de indícios de abuso e falam desse tema. E, por fim, eu tenho as considerações finais, que é o momento em que eu vou fazer uma sugestão para o juiz. Olha, juiz, eu fiz todo esse estudo, eu fiz essa avaliação e eu sugiro que essa criança continue acolhida. Eu sugiro que essa criança retome os vínculos com o pai, né? A única vara, né, a única exceção dessa regra é na vara criminal. Por quê? A vara criminal, ela tem um instituto novo chamado depoimento especial. Esse depoimento é especial porque ele é feito para a criança. Então, é uma sala lúdica e é uma audiência que ela é gravada. Então, tem lá o computador, o microfone, uma câmera. E a interação da criança com o técnico, ele é gravado. Então, como fica gravado, eu não preciso fazer um documento posterior, porque tudo que a criança falou vai ficar documentado, vai ficar gravado. Então, o juiz tem essa gravação, ele não precisa
de um documento depois, tá? Agora, na vara da infância e na vara da família, é necessário um documento, que é este laudo psicológico, tá? Você vai me perguntar, mas Joyce, como que esses casos chegam? Como é que aparece? Então, vamos lá. Na vara da infância, esses casos chegam majoritariamente pelo conselho tutelar. Então, às vezes, um vizinho denuncia, ou o que é mais comum, a criança ou o adolescente conta sobre o abuso na escola. Ou a professora observa que essa criança ela teve uma modificação de comportamento, ela está diferente, e vai investigar um pouquinho mais e acaba descobrindo que houve um abuso, né? A criança ou adolescente relata um abuso. Aí o que eles fazem? Ou o professor, ou às vezes o diretor, que é o responsável pela instituição, aciona o conselho tutelar. O conselho tutelar atende essa criança e, diante de uma afirmativa, quer dizer, de uma confirmação do relato, o conselho aciona o juiz. Então, o conselho faz um documento informativo dizendo, olha, juiz, recebemos essa denúncia de um suposto abuso, a criança tal, 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 a mãe é tal, tal, a mãe é tal, 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 enfim, e dá. O juiz vai olhar, vai dar vistas ao Ministério Público, né, o promotor de justiça vai olhar. E, em geral, o Ministério Público pede, então, uma avaliação dos técnicos. Os técnicos, a equipe técnica do fórum é formada por nós, psicólogos, e pelos assistentes sociais, tá? Nós trabalhamos normalmente em conjunto, então eu trabalho conjunto interdisciplinar. E aí, então, o juiz recebe de novo esse processo, ele ratifica esse pedido de estudo e vem para nós com esse pedido. Então, esse é o primeiro momento, veio lá, a determinação. Diante desse caso, de um suposto abuso, estude-se a criança e o responsável. Então, você já sabe que você vai estudar a criança e o responsável. Então, aí você começa todo aquele procedimento da avaliação psicológica, que eu falei anteriormente. Então, na vara da infância, essa é a entrada. Na vara da família, como que ocorre? A família, nós trabalhamos com conflitos, como eu também já falei. Então, eu estou trabalhando ali com um casal que se divorciou, que às vezes está numa disputa pela guarda, que às vezes eles não estão se entendendo sobre a regulamentação da visita. Então, a mãe quer visita só de sábado, o pai quer visita de final de semana inteiro, com pernoite, a mãe não quer. E o que acontece? Aí a mãe, geralmente é a mãe, por quê? Porque ainda 99% dos casos a guardiã é a mãe. Então, a mãe tem a guarda e o pai o direito de visita. Então, na grande maioria dos casos, essa mãe vem e fala, olha, o meu filho passou o final de semana com o pai e veio reclamando disso, eu quero suspender a visita. Como é que essa mãe faz isso? Ela contrata um advogado, esse advogado faz uma peça, que tem o nome de petição, e então ele anexa aos autos, e aí vai chegar na mão do juiz. O juiz vai olhar, vai falar, bom, tem o interesse da criança ou do adolescente, então isso é prioridade, eu vou pedir o estudo. E aí ele pede o estudo também, com a criança e com o responsável, para ele saber se ele vai acatar o pedido que essa pessoa, né, essa mãe fez ou não. Então, na área da família, geralmente a entrada é por um familiar, tá? Geralmente a mãe. E na vara criminal, como que é? A vara criminal, geralmente é uma mãe, uma avó, uma tia, que a criança contou sobre o abuso. Então, ela vai com essa criança lá na delegacia e vai fazer um boletim de ocorrência. Então, fez o boletim de ocorrência, tem que ter eles falam, né, uma instauração do inquérito, ou seja, tem que ter uma investigação. E aí vai para o judiciário, por quê? Porque envolve criança ou adolescente. Todo caso que envolva criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência, agora é obrigatório essa realização do depoimento especial. Então, vai para o judiciário, o juiz vai analisar, tem criança, é abuso? Manda para o setor técnico. Aí vem para nós fazemos todo aquele trâmite do porquê, para quê e como nós vamos fazer, né? Lembrando que a vara criminal é mais limitado, porque já tem a obrigatoriedade do depoimento especial, então eu já sei que eu tenho que usar essa técnica, não adianta eu ficar muito
pensando em outras, eu tenho que fazer esta. E aí eu marco os atendimentos e vou fazer esses atendimentos, essa audiência, para que o juiz escolha as provas que ele quer, tá? Então, gente, assim, basicamente, o caminho da entrada de um processo e de como nós pensamos na avaliação até a realização dessa avaliação psicológica é esse, nas 3 varas, tá? Na infância, na vara da família e na vara criminal. Eu vou falar para vocês um pouquinho de um caso de cada, só para clarear como que isso funciona na prática, tá? Então, vamos lá. Na vara da infância, eu atendi um caso assim, como eu falei, eu atendi poucos casos na vara da infância, tá? Os casos de maior número que eu atendi foram na vara da família. Os casos que chegam na vara da infância, 99% eles são casos verídicos, tá? Eles têm uma fundamentação, até porque eles vêm pelo conselho, a criança falando, às vezes a criança, né, confirma isso, então isso é uma característica, tá? Então, eu me lembro de um caso que eu atendi de uma criança, então eram 3 irmãos, e teve uma denúncia de maus tratos. Então, o conselho foi nessa família e retirou as crianças, levou para um abrigo e começaram os atendimentos. Então, comunica o juiz e o juiz pediu o estudo. Quando eu fui atender um menino mais velho, de 5 anos, ele me relatou que ele sofria abuso do padrasto. Então, ele contou o que o padrasto fazia e ele contou com riqueza de detalhes o que o padrasto fazia, tá? Essa denúncia de abuso sexual, ela apareceu depois de uma denúncia de maus tratos, tá? Ela não foi a causa do processo, mas ela apareceu. Então, fiz o atendimento, o que eu fiz? Eu comuniquei ao juiz, olha, tem uma denúncia de abuso sexual por parte da criança. E aí o juiz falou, bom, então continuem-se os estudos para verificar a possibilidade dessa criança voltar a morar com a mãe, ou se ela vai continuar no abrigo, ou se tem um familiar extenso, que é um vô, uma avó, um tio, um primo, ou seja, algum parente que possa receber essa criança. Então nós começamos o estudo, chamamos a mãe, chamamos o padrasto, porque tinha uma denúncia de maus tratos, além do abuso, e atendemos a criança, tá? Então, assim, a postura da mãe foi uma postura de negação, então ela dizia que não ocorreu, que ela não acreditava, que tinha sido um vizinho que falou para a criança inventar a história e que ela não ia separar do padrasto. Tinha o padrasto dizendo que não, que ele não fez nada, que era como se fosse um filho, que não, que foi a vizinha, e a mesma história. A vizinha que inventou porque queria acabar com a família deles. E tinha um relato da criança de 5 anos, que já tinha relatado para a conselheira tutelar e que relatou para mim a mesma história, com a mesma coerência, com a mesma objetividade e que trazia sintomas. E a gente vai falar um pouquinho mais disso também. O que acontece? Você liga na escola, então nesse caso, eu liguei na escola, você vai conversar com vizinhos. Por quê? Porque o abuso, como eu disse, nós não temos como confirmar ou não. Então, eu preciso ter indícios da ocorrência dele, para eu poder me posicionar diante do juiz. Então, a avaliação foi feita, fazendo a entrevista individual com a mãe, depois com o padrasto, depois com a criança, depois uma entrevista conjunta com os pais e depois uma observação lúdica com a criança. Então, a criança ficou num espaço, tinha folha para ela desenhar, para ela brincar, e eu ficava observando, tá? A minha interação foi mínima, me apresentar, dizer para ela que ela poderia ficar ali, enfim. Os desenhos dela eram desenhos que retratavam um abuso, o padrasto como um monstro, uma pessoa que ela tinha muito medo. As brincadeiras também versavam sobre esse tema. Então, a avaliação da criança, o comportamento da criança foi nesse sentido, né? Desse padrasto como um monstro, de um medo muito grande dele. E quando isso foi falado para a mãe, né, de tudo isso, desse medo e tentar entender por que esse comportamento, ela dizia que não, mas é porque ele era o pai, então ele ajudava na educação, então às vezes tinha que ser mais rígido, enfim. Então ela vinha, a mãe tinha uma desculpa para tudo e um comportamento de negação. Isso é
preocupante. Por quê? Porque ela não se mostrou protetiva. Então, diante dos atendimentos com a mãe e com o padrasto e do atendimento com a criança, nós, eu e a assistente social, achamos por bem manter a criança acolhida. Quando a criança vai acolhida, é feita audiências concentradas, o juiz dá metas para a mãe, né? No caso, o juiz falou, olha, larga do padrasto, separa, vai fazer uma casa, você vai reaver seus filhos. Acabou que ela não quis, ela optou em ficar com o padrasto, e então essas crianças foram destituídas do poder familiar e foram adotadas. Então esse menino foi para adoção, que assim, é medida extrema na vara da infância, quer dizer, a ruptura total da família biológica. Então, rompeu-se os vínculos afetivos e romperam-se os vínculos de convivência. Essa criança foi para adoção, ela foi ter outra família, tá? Então, quando eu fui fazer o relatório, fui fazer o laudo, esse documento que a gente entrega para o juiz, na análise eu ponderei todas essas questões, esse comportamento da mãe, né? O próprio comportamento do padrasto e o relato da criança, com os sintomas que ela apresentava. Porque tudo isso dá um arcabouço para que eu possa dar um direcionamento, dizer, olha, juiz, neste momento, o melhor é que essa criança continue acolhida. Então, ela continua acolhida por 6 meses, 1 ano, até o momento que você continua os estudos e você chega um momento que você fala, olha, juiz, neste momento, o melhor é que essa criança seja destituída. Né, que se pense numa outra família, porque essa daqui não dá conta, ela não está protegida. Então, nesse caso, essa criança foi para adoção. Porque eu posso falar para vocês, olha, ela sofreu abuso, por isso que ela foi. Eu não falo isso, tá? Eu não posso dizer para vocês com 100% de certeza, mas eu digo que havia fortes indícios de que essa criança tenha sofrido abuso sexual. Fortes indícios. Então, eu trabalho com indícios. E foi com indícios que eu embasei o meu relatório, o meu documento, e que o juiz acabou acatando, e essa criança foi para adoção. Então, na vara da infância, é assim que funciona, tá? Na vara da família, é o contrário. O contrário em que sentido? Se aqui na infância a gente tem 99% de veracidade dos relatos, aqui na vara da família nós temos 99% de casos que são construídos, né? Para eu não usar uma palavra aí forte, que seria mentirosos. O que acontece? Como nós trabalhamos com conflito, com disputa, muitas vezes a mãe faz uma maquiagem de alguma coisa, às vezes a criança fala alguma coisa e ela faz uma maquiagem, transforma aquilo numa coisa que não é daquela realidade e acaba indo para o judiciário. Então a gente percebe pela prática que os casos que vêm, as denúncias que vêm de abuso sexual nas varas de família são casos que não são verídicos, tá? Por exemplo, eu atendi um caso que a mãe trouxe, né, que a criança era uma criança de 7 anos, tá? E essa criança passava o fim de semana com o pai. E a mãe entrou com um pedido de suspensão de visita. Então, ela entrou e falou, olha, a minha filha foi lá com o pai, aconteceram algumas coisas que ela não gostou, e aí eu, por segurança, né, para proteger minha filha, eu quero que você, né, juiz, eu quero que você, juiz, suspenda a visita. Aí o juiz mandou para nós, então vê. Atendi a mãe, então ela conta do casamento, do fim do casamento, por que que ela acha que aconteceu o abuso. Aí você pergunta, mas você acha que ele faria isso com a própria filha? Não, eu acho. Enfim, e a mãe fala. E aí eu fui atender a criança. A criança, no primeiro momento, muito ligada à mãe. Então foi muito difícil o rapport com a criança, né? Esse primeiro vínculo com a criança. Eu tive que marcar um segundo atendimento na casa da criança. Então, às vezes, a gente também tem que fazer isso, uma visita domiciliar ali no lugar da criança, onde ela vive, para tentar conseguir se aproximar mais. Então, ali eu fui lá, conversei com a criança, e aí, com a criança é um atendimento mais lúdico mesmo, é uma conversa. E aí, eu conversando, perguntando para a criança, olha, como é que é morar com a mãe? Assim, como é que é morar com o pai? Como que você vê seu pai? Ah, eu vou na casa do meu pai. E como é que é lá?
Ah, é legal, tem a minha meia-irmã, a gente brinca e tal, tal. E aí entra no assunto, né? Olha, aconteceu alguma coisa na casa do seu pai, que de repente você não gostou, que você ficou chateada, ele fez alguma coisa que você não gostou? E essa criança falou, olha, ele fez, ele mostrou o pipi para mim. E aí eu falei para ela assim, e como que foi isso? Ah, ele estava saindo do banho e a toalha caiu. E o que ele fez depois? Eu perguntei. Ah, ele pegou a toalha e foi se vestir. Isso aconteceu outras vezes? Aí ela me falou, não, aconteceu isso só, mas ele mostrou o pipi para mim. E aí eu falei para ela assim, e além disso, seu pai já fez alguma coisa, né, que você não tenha gostado? Ah, ele faz. Ele também ele faz umas brincadeiras que eu não gosto. Ele faz eu comer feijão e eu não gosto. Quando eu tô aqui eu tenho que fazer isso e eu não gosto, porque a minha mãe não faz e ele faz, eu não gosto. E no meio da conversa eu fui percebendo que na verdade, assim, o que deve, né? E aí a gente trabalha com hipótese. Então, o que deve ter acontecido? Essa menina chegou para a mãe e falou isso, né? E aí a mãe já, né, ali imbuída por um conflito, já querendo, né, como se diz aí, muito com raiva, entendeu aquilo como um abuso. E aí começa a falar para a criança, mas ele passou a mão? Mas ele mostrou como? Mas aonde estava? Mas ele falou para você fazer alguma coisa? E às vezes começa a colocar também informações na cabeça da criança e ela começa a repetir isso. Então essa mãe pegou essa criança, levou no CREAS, levou lá no conselho tutelar e a criança teve que falar aquilo uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Né? E às vezes o profissional ele não se atenta para isso. Quer dizer, você tem que perguntar em que circunstância aconteceu, como que foi, se aconteceu outras vezes. Porque se ela chega para você e fala assim, o meu pai mostrou o pipi para mim, você vai falar, nossa, né? Mas como é que foi isso? Você tem que perguntar isso. Porque ele pode ter mostrado, realmente pode ter sido um abuso, né, com uma intenção aí, com um intuito sexual, ou não, foi como ela disse, né, caiu a toalha, ou às vezes alguém baixou os shorts, enfim. Então, nós temos que ter esse cuidado de entender o contexto. Como é que foi isso? Então, nesse caso, a hipótese que eu levantei é que não teve abuso. Ah, mas foi só com isso, Joyce? Você ouviu, a mãe ouviu... Não. A criança não apresentava sintomas. Então, o relato que ela traz de um suposto abuso era só esse que eu falei para vocês. Ela não traz sintoma nenhum. Eu liguei na escola, não teve nenhuma modificação de comportamento. Ela fazia psicoterapia, né? Então, assim, do ponto de vista emocional, ela estava saudável. Então, assim, eu não tinha elementos para dizer, olha, esse pai abusou, realmente tem que suspender a visita. Foi o contrário disso. E aí eu fiz o documento nesse sentido, dizendo, olha, não tem elementos por conta disso, disso, disso. Portanto, eu sou favorável que essa criança retome os contatos com o pai, porque na altura desse campeonato, essa criança já estava 6 meses sem ver o pai, porque a mãe entrou com pedido, pediu a suspensão, geralmente o juiz acata no primeiro momento, porque a gente não sabe se é verdade ou não, até fazer a avaliação psicológica, né? Então é importante também, porque você tem que pensar na proteção da criança. E essa criança já estava 6 meses sem ver o pai. E então eu falei, não, né? Eu fiz o documento para retomar. Foi retomado com visitas assistidas, visitas lá no fórum, com muito cuidado, precaução, até que essa criança pudesse voltar a visitar o pai, os avós paternos, dormir na casa do pai, né? Então, com muito cuidado. Então, na vara de família tem essa característica. Nós temos que tomar cuidado. E na vara criminal, é um atendimento, até um atendimento mais assim, Big Brother, né? Porque nós estamos sendo filmados, então ali na frente eu faço as perguntas para a criança, o juiz ele também pode perguntar, então geralmente o psicólogo atende a criança e o assistente social ele fica como um secretário, vamos dizer assim, no computador, anotando as perguntas, então o juiz pergunta como que foi o abuso, quem foi o abusador, onde foi, se alguém viu, se já aconteceu mais de uma vez, quantas vezes aconteceram. Então, essas perguntas são repassadas para nós e nós traduzimos para a linguagem da criança. Se nós acharmos
que é uma pergunta ofensiva, nós não fazemos. Já teve casos de juiz, na verdade foi um advogado perguntar se doeu, se a criança gostou. Então, isso são perguntas que nós não fazemos, porque a gente sabe que é só para denegrir, na verdade, a criança. Não tem o intuito de coletar prova. Então, nós barramos. E aí, faço a pergunta, tem criança que fala muito espontaneamente, tem criança que já não fala, tem adolescente também que fala bastante e conta detalhes, tem adolescente que prefere não falar, e nós respeitamos esse momento. Quer falar, fala, é uma entrevista aberta, então a gente fala, olha, você está aqui por conta do caso que ocorreu, né? Você quer falar sobre isso? Ah, eu quero. Fique à vontade. E aí começa a falar. A gente às vezes faz uma ligação ou outra. Você lembra como foi, quando foi, se aconteceu mais de uma vez, uma coisa pontual. Mas em geral a gente deixa livre. A criança a mesma coisa, né? Se a criança falar, não, não quero falar sobre isso, não quer, a gente avisa o juiz. Olha, não quer. Aí o juiz às vezes, mas força. Eu não forço, tá? É uma postura minha. Eu falo, olha, eu não vou forçar, ela não quer falar. Né, o depoimento especial ele tem a prerrogativa de não causar um dano, de não revitimizar. Se eu ficar forçando a criança, eu estou revitimizando, ou seja, eu não estou cumprindo o objetivo que é para ser cumprido. Então, eu aviso o juiz, eu falo, olha, ela não quer falar, acaba-se a audiência, encerra-se a audiência, acabou o nosso trabalho, tá? Então, nas 3 varas, é mais ou menos assim, de forma bem resumida, esse é o nosso trabalho. Tá? É assim que nós abordamos, é assim que nós fazemos. Então, eu gostaria aqui de abordar com vocês 3 aspectos importantíssimos neste campo de atuação da avaliação psicológica nos casos de abuso sexual, tá? Alguns de vocês eu acho que já viram, outros estão vendo e outros irão ver. Então, é fundamental, gente, é uma base que vocês vão levar para o resto da vida profissional de vocês, tá? Desenvolvimento é o tripé psicológico. Eu aprendi isso no primeiro ano de faculdade. Eu tinha um professor maravilhoso, ele falava, olha, é o tripé da psicologia. Desenvolvimento, personalidade e psicopatologia. São 3 disciplinas que vão nos acompanhar, que irão acompanhar vocês para qualquer área que vocês escolham. Nós temos que ter isso muito sólido, muito claro, tá? O campo de atuação no judiciário, e em especial no caso dos abusos sexuais, é um campo muito delicado. A gente precisa ter muito cuidado, porque nós trabalhamos com relato, e nós sabemos que as pessoas mentem, as pessoas inventam histórias. Então, eu nunca posso tomar um relato como único e exclusivo verdadeiro. Embora o que a outra pessoa me diga, eu tenha que tomar como verdade, porque é o que ela me traz, mas ela não é a única verdade. Então, por isso que a avaliação psicológica ela é ampla, ela trabalha com entrevista, com observação, com a interação, com a visita na escola, com a conversa com o psicólogo que atende a criança ou adolescente. Eu preciso ter elementos que me dê um respaldo prático e eu preciso ter um respaldo teórico. Então, quando eu falo de desenvolvimento, por que eu preciso entender, por que eu preciso conhecer uma teoria do desenvolvimento? Porque eu preciso situar aquela criança e aquele adolescente dentro de uma linha do desenvolvimento. E aí, eu faço uma ressalva que isso é independente da abordagem teórica que vocês tenham, né? Eu sei que aí ao final do 5º ano, cada um vai se identificar. Eu não sei qual é a abordagem predominante, eu acredito que seja fenomenológica de vocês. A minha foi a psicanálise, então a psicanálise é a abordagem que eu sigo, que eu me identifico, que eu gosto. É a abordagem que eu uso para entender o mundo, para entender o ser humano. E cada um de vocês terão a de vocês. E isso independe, tá? Pode ser fenomenológica, sócio-histórico, behaviorista. O importante é que vocês tenham uma base, que vocês entendam o ser humano, entendam as dimensões humanas dentro de uma perspectiva do desenvolvimento, da personalidade e da psicopatologia, tá? Então, quando eu atendo uma criança, eu preciso saber, entender em que fase ela está de desenvolvimento. Então, pensando aqui em Freud, por exemplo, que é o caso que eu sigo. Se eu pego uma criança de 4, 5 anos que está na fase fálica e eu vou atender ela num caso
de um suposto abuso sexual, e de repente eu atendo ela tem 5 anos e ela está ali muito sexualizada, né? Os brinquedos são, as brincadeiras são nesse ambiente sexual, e tem uma denúncia de abuso sexual, por exemplo, na vara da família. Isso pode me parecer realmente essa criança foi abusada. Num primeiro momento, isso é muito claro. Não, essa mãe está falando que essa criança sofreu abuso, essa criança está brincando assim, ela foi abusada. Mas se eu parar e pensar no desenvolvimento dela, eu vou falar, não, mas calma, ela tem 4 para 5 anos, ela está na fase fálica, na identificação sexual, na diferenciação. Então, ela está descobrindo que o homem é diferente da mulher. Ela está querendo saber como vêm os bebês, então ela vai entrar nesse universo sexual, desse relacionamento. Então, calma. Eu preciso ir com cuidado. Então, eu vou investigar mais com essa mãe, né? Para saber o que ela assiste, que desenho ela assiste, o que ela vê, com quem que ela convive, se é com muito adulto. Porque às vezes ela viu o pai beijando a mãe, às vezes ela viu os pais tendo relações, pode acontecer. Às vezes ela assistiu, sei lá, uma cena de uma novela um pouco mais quente, a gente sabe que passa. E ela está reproduzindo. Então, não significa que ela sofreu abuso. Significa que ela está reproduzindo algo que ela viu. E, então, eu preciso me atentar a essas questões, tá? Outra questão, personalidade. Por que eu preciso saber sobre personalidade? Nos casos de abuso, eu preciso me atentar na personalidade de quem denuncia. Então, quem que é essa pessoa que está trazendo esta denúncia? Então, no caso da mãe, na casa da vara da família, né? Ou até na vara criminal, quem que fez o boletim de ocorrência? Eu vou conversar com essa pessoa. Essa pessoa, ela tem traços mais obsessivos, ela é mais, do ponto de vista emocional, ela é mais adequada, ela tem um raciocínio lógico, você vê que ela tem um discurso coerente, ela não está no embate, ela não está no conflito, ou não, ela tem uma personalidade mais histérica, então ela aumenta algumas coisas, o discurso é mais teatral. Como é que é? Por quê? Porque é importante eu entender também quem faz essa denúncia, que tipo de pessoa, que personalidade ela tem, tá? Porque isso também me traz algo. E, por fim, eu preciso identificar nesta pessoa alguma psicopatologia. Então, ela traz algum transtorno mental ou não, ela está dentro de um equilíbrio emocional esperado. Então, é uma denúncia possível, uma denúncia que tem elementos fortes ou não, é uma denúncia que é infundada, porque às vezes uma pessoa paranoica, por exemplo, ela vem e ela fala, não, porque eu acho que ele fez isso, porque eu ouvi um barulho, porque eu percebi isso, mas não traz nada concreto, está ainda no nível da percepção, às vezes é algo da cabeça dela, que ela está imaginando. Então, isso também é um indício da ocorrência ou não do abuso, tá? Eu quero só deixar claro para vocês que não é um trabalho clínico, tá? Nós não fazemos um trabalho clínico, eu não preciso aprofundar essas questões. Então, eu percebi que ela é histérica com traços narcísicos. Ok, eu só percebi, pronto. Isso me diz o quê? Para o caso específico, tá? Eu não vou me aprofundar nisso. Nossa, eu percebi que ela é esquizofrênica. Eu não vou me aprofundar nisso. Eu percebi que essa criança ela está num desenvolvimento abaixo do esperado. O que eu vou fazer? Eu vou aprofundar? Eu não vou aprofundar. Então, gente, o trabalho ele não é clínico. Eu preciso conhecer essas áreas, essas disciplinas, eu preciso entender e eu preciso identificar isso na prática. Por quê? Porque eu vou fazer encaminhamentos. Então, se eu percebi qualquer anormalidade, qualquer ponto fora da curva, vamos dizer assim, eu vou fazer um encaminhamento. Então, essa criança vai fazer um encaminhamento, vai fazer um acompanhamento clínico, aí com uma psicóloga clínica. Essa mãe, nós orientamos, às vezes colocamos nas considerações finais do nosso relatório, para ela fazer um acompanhamento psicológico, tá? Isso é possível, isso nós fazemos. Então, nós fazemos esses encaminhamentos se nós percebemos alguma coisa que está ali, que não está, né, está meio fora de órbita, vamos dizer. Então, é importante esse conhecimento para que a gente possa
decidir, tomar ali o caminho correto, ou o caminho mais correto, vamos dizer assim, né? Dentro da nossa avaliação psicológica. Então, na avaliação, eu faço hipóteses, né, que com o meu procedimento eu vou ou não refutar, né, comprovar essa hipótese, e com análise desses aspectos do desenvolvimento da personalidade da psicopatologia, eu também vou comprovar ou não essa minha hipótese. Então, todo esse bojo vai me auxiliar para que eu possa dar um direcionamento para o caso, uma sugestão, né, para um caminho A ou para o caminho B, tá? Então, de modo geral, bem resumido, era isso que eu gostaria de trazer para vocês, essa é a nossa experiência, o nosso trabalho lá no fórum, nessa área, né, na avaliação psicológica nesses casos de abuso sexual. E eu vou terminar minha exposição teórica aqui com uma frase, na verdade, a frase de ouro da psicologia, tá? Nunca se esqueçam, quando vocês estiverem na vida profissional de vocês, atendendo, que o principal é escutar. Escutar é uma arte. A gente tem que escutar e não só ouvir, para que a gente possa fazer um trabalho com responsabilidade, um trabalho ético e um trabalho eficaz, tá? Eu agradeço novamente a oportunidade e eu abro agora, eu quero que vocês fiquem à vontade, se vocês tiverem dúvida, o que vocês quiserem, eu estou à disposição, tá? Muito obrigada. Oi, Joyce. Oi. Eu vou colocar aqui que a Ana Caroline está perguntando como lidar com situações de alienação parental. É um processo muito complicado? Ana Carolina, né? Muito complicado, viu, Ana Carolina? Muito complicado. Alienação parental é muito difícil de se provar também. E o juiz pede um estudo querendo saber se, na maioria dos casos, é a mãe, então, se aquele guardião, se aquela mãe está fazendo alienação parental. E, às vezes, essas denúncias de abuso sexual, elas vêm atreladas à alienação parental. Então, você observa pela avaliação que essa mãe está fazendo alienação, ela quer mesmo separar a criança da convivência com o pai, então ela faz uma denúncia que às vezes é infundada, então nós temos que tomar muito cuidado e pontuar essas questões no relatório, trabalhar com indícios, e aí os indícios da alienação parental, os indícios do abuso, para mostrar para o juiz, tentar mostrar para ele que aquela denúncia não faz sentido por esses e esses motivos, explicando os motivos do ponto de vista psicológico para embasar, porque tem que ser muito bem embasado, viu? A alienação parental é bem complicado mesmo. Alguém mais queria fazer perguntas? Eu não sei, deu algum probleminha aqui no meu computador. Acho que tem alguém levantando a mão, só que não está aparecendo para mim. Pode abrir o microfone e perguntar, gente. Pode aparecer também, né? Para ver o rostinho. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Sim. Eu não consigo desativar a minha câmera, senão eu ia aparecer também, tá? Tá bom. Ô, Joyce, eu vou fazer uma perguntinha. Aqui a gente tem um grupo de casais de adoção, tá? E nós temos os nossos 3 filhos que vieram por adoção. Quando você falou daquela criança que ela foi para o abrigo, a minha pergunta só é assim: eu entendi todo o procedimento, todo o processo, tudo o que aconteceu, e realmente é bem complicado, delicado, é super, super delicado. Mas, assim, quanto tempo, mais ou menos, todo esse processo para acontecer uma destituição? Como que é seu nome mesmo? É Coca. Coca. Vamos lá. É muito variável, tá? Mas a gente fala em média, esse caso que eu exemplifiquei para você durou 1 ano, tá? tá? Mas alguns casos duram até 2, 3 anos, porque às vezes o pai não reconheceu, então precisa localizar o pai, ou às vezes tem um tio que mora em outro estado, aí tem que localizar, às vezes pede precatória para ser estudado lá no outro estado. Então depende de cada caso, mas em geral, em média, 2 anos aqui em Bauru, tá? Porque Mas essa quando criança... é rápido, é 1 ano.
Porque essa criança, ela permanece no abrigo até todo esse processo, né? Aqui em Bauru, não. Cada comarca também é diferente. Aqui em Bauru, não. Tá. Aqui em Bauru, ele permanece no abrigo até ser esgotada todas as possibilidades de reinserção na família nuclear ou na família extensa. Ou seja, ela espera a gente realizar todos os estudos com o pai e com a mãe, ou com a mãe e o padrasto, e com os avós, tios, com quem aparecer. A hora que a gente vê que não tem mais ninguém, e isso pode durar 6 meses, 7 meses, aí a gente avisa o juiz. Olha, juiz, não tem mais possibilidade. Não tem ninguém, a mãe não tem condições, não tem pai, não tem avó, não quer, não tem. Aí o juiz, então, entra com o processo de destituição, mas já determina a colocação dessa criança numa família substituta. Aí essa criança vai para a família e espera na família a sentença, porque dificilmente uma sentença é revertida, tá? Eu ainda dificilmente, tá? Eu até hoje, eu estou no judiciário há 7 anos, eu não vi um caso de uma reversão. Tá. Por quê? Porque os estudos, a gente vai assim, a gente fala, a gente esgota, a gente torce o pano até você ver que não tem um pingo d'água mais. Então, para ele ser revertido, é só se alguém quiser tumultuar, mas é difícil. Depois que foi para a família substituta, já vai criando vínculo, né, de afetividade, de convivência. O juiz não vai tirar para voltar numa família que já foi estudada. Tá? Sim, muito obrigada. É que essa parte é a parte mais delicada e complicada desses, né, toda essa parte psicológica, essa criança no abrigo, mas esse processo assim, aí ele já fica na família substitutiva, isso já ajuda muito. Sim. Muito obrigada, tá? Imagina. Escuta a filharada da Coca. Tô ouvindo. Pois é. Eu até ia abrir a câmera para mostrar, mas ela não está abrindo aqui. Que pena. Estamos ouvindo. Oi, Joyce. Oi. Deixa eu abrir aqui. Aqui em Jaú também, viu? Aqui em Jaú, a criança também já vai para a família, até sair a sentença. Antigamente que a criança ficava no abrigo, né? Até essa sentença sair. Agora não, agora o juiz já determina que vai para a família substituta. E dificilmente... O ECA prioriza uma agilidade maior, né, Vânia? Para proteger a criança, para ela poder ter essa convivência familiar que o ECA preconiza. Senão ela fica lá no abrigo até esperar, a sentença demora muito em alguns casos, né? É isso mesmo, aqui também. A sentença que vocês estão falando é de destituição do poder familiar ou de autorização início da adoção? Não, essa sentença é a sentença de destituição do poder familiar. É quando o juiz coloca, o juiz fala, olha, não tem mais vínculo afetivo e também não tem mais vínculo jurídico. Rompeu-se e essa criança vai para uma nova família, vai ter um novo nome, um sobrenome e um novo contexto familiar. Então, daí rompeu-se. Essa é a sentença de destituição que a gente fala. Perfeito. Joyce, e me fala uma coisa, como que é a saúde mental, né, de vocês profissionais que lidam com essa demanda aí? Eu trabalhei um período em uma instituição de acolhimento e é um trabalho que eu gosto muito, que eu admiro, mas que eu acho bastante desafiador e desgastante, né, por conta dos casos mesmo que a gente acaba lidando, né? Olha, é Pamela? Eu sou a Marcela, desculpa. Marcela. Não. Olha, Marcela, nós, assim, vocês escolheram, eu escolhi, nós estamos num campo minado, né? A verdade é que, assim, o trabalho psicológico é um trabalho que exige de nós, assim, um equilíbrio emocional muito grande e um cuidado com a nossa saúde mental, porque o nosso trabalho realmente, eu costumo falar que a gente trabalha com o pior do ser humano. Por que o pior? Porque nós trabalhamos com a tristeza, com as angústias, nós trabalhamos com o medo. Então, pensa essas crianças que estão num abrigo. São crianças que já passaram, às vezes, sofreram violência, a mãe é usuária, não tiveram convívio, sofreram abuso sexual. Então, olha quantas tristezas, quanto sofrimento essa criança passou. E nós trabalhamos com isso. Então, a gente precisa se cuidar. E aí é um conselho que eu dou para vocês aí que estão no meio do caminho, né? Nunca se esqueçam da saúde mental de vocês. Por quê? Eu sempre falo isso. Para a gente poder cuidar do outro,
primeiramente a gente tem que estar bem. Não adianta eu querer cuidar do outro se eu não estiver bem. Então, cada um vai usar um recurso. Eu fiz psicoterapia por muito tempo, trabalhei várias questões que eu tinha. Agora eu dei uma pausa, eu faço caminhada todos os dias, eu ouço muita música, eu leio muito, porque é a minha válvula de escape. Porque tem casos que me dão insônia, que eu fico à noite em claro pensando como que eu faço, ou tentando entender, né? Nossa, a questão da personalidade é uma questão muito forte. Então, nossa, mas que personalidade essa pessoa tem? Será que ela está querendo me manipular? Será que ela está mentindo, né? E às vezes foge da nossa ossada, porque eu não sou investigadora. E nós, embora tenha um mito da bola de cristal, nós não temos a bola de cristal. Nós temos um sininho que depois de 5 anos estudando e lendo tanto e fazendo estágio, eu falo que a gente aciona um sininho que às vezes você já, nossa, eu já vi isso, essa pessoa parece assim, está indo para esse caminho, mas são hipóteses, a gente não pode afirmar e a gente não pode sofrer com isso. Então, se cuidem, a gente não resolve a vida de ninguém, a gente tem que fazer o nosso trabalho sempre com muito compromisso, porque são vidas humanas. Então, às vezes eu posso sugerir alguma coisa para o juiz e, de repente, eu posso prejudicar aquela vida, né? Aquela família. Então, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu faço. E para isso eu tenho que estar bem, eu tenho que ter um poder reflexivo, de conseguir ser crítica no meu trabalho, de refletir se o que eu estou fazendo é certo ou não. Ah, mas eu não estou muito acomodada, está na hora de fazer um novo curso, uma nova especialização, né? De ler um livro diferente, um autor novo que possa me ajudar. Então, a gente tem que ter sempre esse movimento para que a gente faça o nosso trabalho bem, sem nos prejudicar. Né? A gente tem que estar bem também sempre, porque senão você não vai conseguir acabar ajudando, né, aí as outras pessoas. É um trabalho de muita responsabilidade, mas é lindo, viu? A psicologia é linda, adoro. Alguém levantou a mãozinha, mas não está aparecendo aqui para mim, onde aparecem os participantes. Aqui para mim tem uma mãozinha com o nome de Pamela Priscila. Ah, tá. Então... Sou eu, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta. Fique à vontade. Quais são os perfis, o perfil dessas crianças que aparecem com um diagnóstico assim, que sofreram um tipo de abuso? Elas são mais vulneráveis socialmente ou não? Não existe assim essa diferença. São todos os perfis, assim, questão ao social, são pessoas tanto assim que são melhores financeiramente ou nem tanto. Eu queria saber mais esse perfil da identificação das crianças. Olha, Pamela, eu acredito, né, assim, o perfil, a violência deve ter em todas as classes sociais, mas o que aparece no fórum são as famílias de baixa renda. Tá? Então, o perfil dos atendidos lá no fórum, dessas crianças que sofrem essas violências, são crianças pobres, são crianças que são vulneráveis. Às vezes elas moram lá com o vô, com o tio, com o primo, numa casa de 3 cômodos. Né? Então, isso já coloca numa vulnerabilidade, porque ela mora num ambiente pequeno, com adultos, e a gente sabe como funciona. E isso está atrelado com até a reportagem que eu falei logo no início, desse aumento de número de casos agora no isolamento social na pandemia, porque está todo mundo junto. Então, realmente, as crianças ficam mais vulneráveis. Mas o que chega no fórum são crianças, adolescentes de baixa renda. Agora, pode ser que tenha em classe média ou nas famílias ricas? Eu acredito que tenha, mas não é divulgado. Né? Isso não aparece, às vezes tem muito segredo familiar, infelizmente, às vezes a mãe sabe conivente com aquilo, com aquele tipo de violência, e por ser uma família, às vezes, né, um pouco mais abastada, tem um pouco mais, não quer essa exposição, porque acaba tendo uma exposição, né? O pessoal do cartório fica sabendo, passa pelo Ministério Público, por nós, psicólogos, assistentes sociais, pelo juiz, então, para evitar. Então, o perfil dos atendimentos no fórum são de crianças e adolescentes pobres, tá? Eu vou aqui usar o termo literal, porque não tem outro, são pobres. Ô Joyce, eu acho que tem mesmo, né? Na classe alta, tanto quanto
né, nessa população mais pobre. É que eu também acredito que, assim como você falou, as pessoas não permitem que isso seja exposto, né? E muitas vezes acaba sendo camuflado ali na família, contornado, e fica por isso mesmo. Mas eu acredito que tenha muitos casos, né? Muitos. Eu me lembrei agora de um trabalho que eu fiz no último ano da faculdade, que nós trabalhamos com mulheres que sofreram violência doméstica. E eu entrevistei a mulher, uma mulher que era casada com um promotor de justiça. E ela sofria violência e ela não denunciou. E ela dizia que ela não ia denunciar porque ele era promotor, então teria isso, que ninguém ia acreditar nela e que ia ter uma repercussão. Então ela preferiu não falar. E não era só ela, teve acho que umas 2 ou 3 mulheres casadas com empresário, casado com pessoas ali importantes na cidade, que não falavam. Então eu acho que assim como tem na violência doméstica, né, contra a mulher, deve ter também a violência sexual contra criança e adolescente. Eu imagino que sim. Né? A Maria Tereza pergunta se o CREAS pode trabalhar em conjunto também. Olha, o trabalho do CREAS assim, é um trabalho em conjunto, e não é, vamos dizer. Por quê? Porque a primeira, vamos dizer, a primeira fonte da denúncia, o Conselho Tutelar, e depois é o CREAS. E às vezes é o próprio CREAS. Então, o CREAS é ali onde aparece a denúncia pela primeira vez. Então, ali tem um psicólogo que vai atender a criança, o adolescente, e que vai ouvir pela primeira vez essa criança, às vezes. Né? Às vezes não falou para o conselheiro, às vezes está falando ali para psicólogo do CREAS. E o CREAS também faz um relatório que vai para o processo e que a gente toma conhecimento, tá? Quando eu acho que é necessário, ou eu sinto a necessidade, eu entro em contato com a psicóloga do CREAS, falo, olha, como que foi o atendimento, porque no informativo é bem o básico, a gente também não pode ficar colocando muita coisa. Então, às vezes eu quero saber como que foi o atendimento, o que a criança falou, com mais detalhes, aí eu ligo e pergunto. Então, o nosso trabalho é assim, mas o CREAS, ele atua primeiro, tá, na questão do abuso sexual ou de qualquer outra violência, o CREAS ele está na ponta, ele atua primeiro, faz o atendimento e depois nós do judiciário nós atuamos. E aí, se precisarmos, a gente entra em contato. Nós atuamos juntos no caso, por exemplo, de uma discussão de caso de uma criança que está no abrigo. A gente discute, eles falam o que eles fizeram, a gente fala como foi o atendimento, aí tem uma discussão ali daquele caso para poder pensar numa saída melhor para aquela criança ou para aquele adolescente, tá? Mas é nesse sentido. Ela agradeceu, falou que entendeu. Imagina. A Ana Caroline também disse que gostaria de parabenizar você, porque você esclareceu as dúvidas dela e que ela amou, ainda mais por ser uma área que ela quer muito. Ah, que bom, obrigada, que bom. Alguém mais gostaria de fazer pergunta, gente? Aproveita que a Joyce está disposta a responder, né, Joyce? Sempre. Eu adoro falar. A regra de ouro é escutar, mas depois que você não está atendendo, você pode falar um monte. Aí você usa essas válvulas para falar. Hoje você está aqui para falar, né, Joyce? Hoje aí. Eu tô no... Que bom, ainda bem. Bom para nós. E aí, gente? Não? Todo mundo já está satisfeito? Olha, Joyce, eu admiro muito o trabalho de vocês, né? Eu falo isso para a Vânia, que eu acho que não é qualquer pessoa que faz um trabalho como esse, né? Realmente você tem que gostar muito, né? Encontrar satisfação naquilo que faz, e a gente percebe que vocês têm esse perfil, né? Isso é muito bom. Eu gostaria muito de agradecer você por mais uma vez estar aqui conosco, contribuindo, né? Com falas tão adequadas, tão importantes para os nossos alunos, né? Que nós temos aqui hoje alunos do 1º ao 5º ano, né? Tem aqueles que estão começando, que tem essa curiosidade, né? Que a psicologia faz muito isso com a gente, né? Essas provocações, essas inquietações, isso é muito bom, né? É isso que nos motiva.
E os outros anos também, alguns já têm uma afinidade maior com a temática, né? E eu gostaria muito de agradecer você. A Fernanda está falando que se você já se deparou com algum psicopata, um caso, né, de psicopatia, e de modo geral, visto que nosso país, com base em estudos, o avanço nesse assunto ainda é muito lento. Qual a sua opinião sobre a avaliação psicológica e diagnóstico da psicopatia atualmente? Olha, vamos lá. Psicopata é muito difícil da gente dar um diagnóstico, ainda mais no nosso caso, que a gente trabalha no atendimento breve. Eu já atendi pessoas que eu não posso, assim, dizer com 100% de certeza que é psicopata, mas tem traços. Então, são aquelas pessoas que querem intimidar e ficam dando... assim, as piores pessoas para atender são esses traços psicopáticos que tem. Ficam dando carteirada. Ah, porque a minha família é de fulano, porque eu fiz isso, eu estudei não sei aonde, e fica ali meia hora falando currículo e não entra no ponto. São pessoas intimidadoras, mas você não sabe com quem você está falando, mas você nem me conhece, mas porque você tem filho, porque, sabe, às vezes ameaça, então tem esse tom também. Então, assim, aparece, a gente lida com isso, não tem jeito, e aí você tem que manter ali a postura, sempre trazer para o foco da avaliação. Então, olha, você está aqui por conta disso, por conta do seu filho, vamos falar do seu filho, e sempre volta. Mas, para nós, assim, nesse caso, o que é importante eu perceber esses traços? Porque eu não vou fazer um diagnóstico, tá? Então, a gente trabalha assim. Foi o que eu falei lá atrás. Eu preciso entender um pouco da personalidade dessa pessoa, mas sem fazer um diagnóstico, porque eu não vou fazer um trabalho clínico. Mas isso me traz um elemento. Então, essa postura dessa pessoa ao falar comigo mostra como ela entende o caso, como que ela vê a situação do filho, como que ela vê a situação da família. Então, isso é um indicativo. É uma pessoa responsável ou não? Então, eu vou ter segurança para, de repente, se for um caso aí, que ele, por exemplo, é o suposto abusador. Eu não tenho confiança, segurança para entregar, para dizer para o juiz entregar essa criança para um cara desse, né? Ou sei lá, se é um pai pedindo a guarda. Como é que você vai falar? O máximo é uma guarda compartilhada, porque eu sei que a mãe vai estar ali de olho, porque é uma pessoa que não passa segurança. Então, no nosso trabalho é importante por conta disso, né? Mas, assim, eu não sei dizer em relação ao diagnóstico, né, nos dias de hoje, enfim, porque a gente não trabalha com diagnóstico. Então, é importante conhecer para a gente identificar os traços. Por isso que eu falei que tem traços, mas assim, eu não consigo dizer se é um psicopata, mas que ele tem traços, que algumas pessoas têm traços, eles aparecem com traços assim, né? Não sei se eu respondi também, viu? Respondeu sim, claro. Joyce, obrigada, Vânia, obrigada de novo, né, por você ter ajudado também nesse processo de convidar a Joyce, de colocar a gente em contato com ela. E eu queria agradecer a todo mundo que está aqui hoje, né, os professores, você, e convidá-los, né, porque ainda nós teremos algumas palestras, né, amanhã e na quarta-feira. Tem todo o cronograma lá no site e eu gostaria que vocês participassem. E aí, Joyce, se você quiser, você fica convidada também. Eu mando o link para você, viu? Você é sempre muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço as suas palavras generosas. E foi um prazer, assim, foi um prazer ter te conhecido, né? Faz pouco tempo que a gente se conhece. E obrigada pelo carinho aí, sempre tão gentil. Vânia, querida, estou com saudade. Você, assim, é uma pedra preciosa. Você é uma pessoa muito querida, enfim. Então, eu só tenho a agradecer. Obrigada pelo convite, Vânia. Obrigada, Elaine, pelo carinho. A todos vocês aí que acompanharam. Boa sorte nessa trajetória. Muito sucesso e é isso, assim, né? Sempre que eu puder, eu adoro participar, adoro falar dessa área da profissão e eu estou à disposição e muito obrigada, viu? Foi um prazer revê-las, viu? Eu tô com saudade de você, mocinha. Falar uma palavrinha. Eu fico muito orgulhosa de ouvi-la falar. Realmente, a Joyce, ela é tão jovem,
né? Tão competente, extremamente competente, nos ensinou demais. Trabalhar junto com ela foi, assim, um privilégio. Eu me sinto assim, eu agradeço muito a Deus de ter tido esse privilégio de trabalhar junto com ela. Eu fico muito orgulhosa de ver o seu trabalho, a competência, a ética que ela tem no trabalho dela. A ética no nosso trabalho é fundamental, mas ela é uma menina que vai além disso. Então, eu agradeço muito, adorei ouvir você falar, ouvir o nosso trabalho é muito gostoso, né? Eu adoro também fazer isso, mas eu agradeço muito, viu? Agradeço muito pelo carinho e pela proximidade, e de poder trazer você para as pessoas ouvirem do nosso trabalho. Obrigada. Daqui a pouco as pessoas já estão... Porque eu já estou, você vira e mexe, eu estou aí, mas assim, é porque eu gosto, e eu falo, eu não consigo falar não para você. Você me inseriu nesse universo e eu acabei me apaixonando, e eu que agradeço a Deus todos os dias por ter colocado você e a Vivian, e essas pessoas tão maravilhosas na minha vida, que vocês mudaram a minha vida. Então, muito obrigada, sucesso aí. E se der, amanhã eu entro, porque eu gosto também de ouvir, não só de falar, né? Então é isso, gente. Obrigada, boa noite a todos, viu? Boa noite, obrigada, viu, gente? Até amanhã. Saudade também, Vânia. Beijo para todos. Beijo. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.